Hoje eu estou aqui na sede do Grupo Prepara, com o meu amigo empresário Rogério Gabriel, e nós sabemos que hoje o Grupo Prepara é um dos maiores grupos, se não o maior grupo de cursos profissionalizantes do Brasil, né? Mas nós sabemos que nem tudo começou assim, né, Rogério? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu passado, como começou o Grupo Prepara? Bom, Reinaldo, eu vou começar do comecinho mesmo, Claro. tá? Primeiro que eu venho de uma família de empreendedores, né? O meu bisavô veio imigrante da Itália, veio para o Brasil, uma família, né, enorme de 9 irmãos. E o meu avô foi o único dos irmãos, os trabalhavam todos na lavoura, foi o único irmão que saiu da lavoura e na época, né, veio para a cidade e e montou um pequeno comércio. Na realidade ele saía visitando, na época, as colônias das fazendas para poder comercializar o que tinha na época, desde alimento, roupas e tudo. Então ele deu o primeiro passo de empreendedorismo dentro da nossa família. O meu pai também é um empreendedor nato. Ele foi sócio do meu avô durante toda a vida, quando o meu avô estava com a gente. E eu de criança, sinceramente, de uma maneira, assim, sem saber bem porquê daquilo, gostava muito de andar junto com ele. Então chegava nas férias, por exemplo, meu pai depois montou um negócio, ele tinha um negócio de comércio de café, né? A cultura do café, o café trouxe muita riqueza para o nosso país, e ele comprava esse café do produtor e vendia para o torrefador. Então fazia principalmente essa parte comercial, depois foi para a área agrícola. Mas o que eu convivi mais com ele foi durante esse período de criança. Então chegava lá nas férias, ele ia visitar um determinado cliente, eu ia junto. Como para mim aquilo, eu achava interessante essa história da comercialização ali. Parecia um jogo aquilo, né? Parecia um grande banco imobiliário, aquela história, porque um começa a fazer o negócio, aí sai do assunto, depois volta no assunto e tudo. E aquilo me fascinava por algum motivo. Mas durante essa história, e acredito até pela história do meu próprio pai, de ter sido sócio, né, do meu avô, acredito que ele também não me influenciou dentro disso, mas acredito que esperava que a gente fosse trabalhar juntos. Mas optei por não, fui estudar. E na faculdade, fiz uma faculdade pública que a faculdade pública é muito legal, muito bacana, mas ela é muito distante do mundo corporativo, né? As pessoas falam um pouco de negócio dentro de uma faculdade pública, e eu parece que meio que um patinho feio lá no meio, porque eu estava ali dentro, mas tinha, claro, não sei exatamente porquê. Qual né? curso que você fazia, né? Eu fiz matemática e computação na Unicamp em Campinas. E eu já tinha em mente assim que eu queria trabalhar no mercado de trabalho, identificar uma oportunidade para montar um negócio. E as pessoas, né, os meus colegas, que boa parte deles são amigos até hoje, né, pensando mais ou no mercado corporativo ou no mundo acadêmico, eram poucos que pensavam em empreender. Bom, mas moral da história, eu me formei, trabalhei, tive também uma oportunidade muito legal, que eu trabalhei numa consultoria, e o meu imediato, né, que eu era um recém-formado, um trainee, ia me ligar provavelmente a um gerente. Mas como era uma consultoria, uma estrutura achatada, eu tive a sorte, para dizer a verdade, de me ligar a um diretor que tinha um diretor de recursos humanos, que conhecia muito de gente, muito de pessoas, com uma equipe reduzida, né, uma equipe de consultoria. Então a gente teve a oportunidade de estar próximo e aprendi bastante com ele. Mas esse negócio, né, tem algumas passagens que depois com o tempo ficam marcadas, né? Na época, eu trabalhava em São Paulo, a minha esposa, eu já namorava ela e ela estudava, fazia direito no Mackenzie. E eu lembro que um dia eu cheguei lá do trabalho, né, e a gente foi sair,
falei, pô, André, estou gostando, e eu gostei muito desse trabalho mesmo. Estou gostando muito desse trabalho e tudo, que bacana, né, que está dando certo, etc. E o meu chefe é um cara especialíssimo. Na hora que eu montar minha empresa, eu vou contratar ele. aí ela pegou, você não acha que você está pensando muito alto, não? Que tal você pensar um dia sentar na cadeira dele, né? Mas é um pouquinho assim, de devaneio de jovem, mas esse negócio eu vejo também que acho que é importante na nossa vida, né? Você tem que mirar longe, né? Pé no chão e cabeça na lua, né? Você tem que mirar longe para você poder chegar longe. Então tá certo que o jovem tem isso mesmo dentro dele, mas eu acho que ele tem que viver isso mesmo, né? Ok, tem que traçar depois esse caminho para poder chegar lá, mas não dá para você mirar na esquina, né? Você tem que mirar realmente longe. Então essa passagem aí eu tive depois no mercado corporativo. Eu, como minha família né, de origem é do interior, eu queria voltar para o interior, adoro São Paulo, gosto de capital e tudo, mas eu queria fazer minha família no interior, né, que meu filho vivesse isso e tudo. Aí eu procurei uma oportunidade, ainda no mercado corporativo, no interior de São Paulo, para mim poder viver um pouco o interior, né, como é que funcionava, porque eu conhecia do interior, viver de brincar de criança. Vim trabalhar numa indústria de suco de laranja em Bebedouro. Fui para a área de sistemas e dentro dessa área de sistemas nós fizemos juntos, eu era parte da equipe, um trabalho de downsize. Nós tiramos os sistemas que rodavam nos computadores de grande porte, nos mainframe, e trouxemos esse sistema para uma plataforma de PC. PC estava entrando no Brasil, com mais força e tudo. E deu uma economia gigantesca. Aí naquele momento que me deu estalo, falou, essa é uma oportunidade que realmente começa a acontecer. Porque o PC chegando nesses valores e tendo empresas prestadoras de serviço para isso, ele vai chegar na pequena e média empresa, que é a Fortaleza do interior de São Paulo, e aí mora uma oportunidade. E aí eu montei a minha primeira empresa em 1990, aqui em São José do Rio Preto, numa casinha, que por sinal a casa está do mesmo jeito, eu passo lá de vez em quando para matar a saudade, na Delegado Pinto Toledo, esquina Cabejamin ali, eu e uma pessoa, e mirei inicialmente no mercado corporativo da área agropecuária. Falei, bom, a fortaleza da nossa região é serviço e área agrícola, então eu mirei na área agrícola, e comecei a entregar soluções para agropecuaristas. E aí acho que já começa um pouquinho do que é realmente empreender. Eu fui com força nisso. Hoje, né, olhar depois é sempre mais fácil, né? Mas eu cheguei antes. E eu também conhecia da área agrícola, porque depois meu pai entrou para essa área e tudo, então tinha um conhecimento de negócio dentro dessa área e quis levar uma solução de sistema para isso. Mas o que aconteceu? O fazendeiro, realmente, nessa época, ele estava muito distante. Na realidade, a contabilidade dele é o canhoto do talão de cheque. Pular daquilo para sistematizar o processo era muito distante. Então eu consegui na época só 2 clientes dentro disso e já tive que fazer a primeira pivotagem do negócio durante 90 dias. Porque falou, isso não tem espaço para agora, né? São poucas pessoas, na realidade eram alguns filhos de fazendeiro, né, de agropecuarista que pensavam naquilo, mas com um orçamento muito baixo e tudo para poder fazer esses investimentos. E eu tive que mudar o negócio do planejamento inicial, porque a minha ideia era principalmente focar nessa área de serviço e trabalhar com produto também. Aí eu botei mais força na área de produto. Teve algumas condições também de mercado, que é outra coisa que caminha junto com você. Não adianta você ir contra o mercado. E o mercado começou, na época o mercado de PC era um mercado fechado, tinha uma lei de proteção.
Essa foi uma das coisas boas que o maluco do Collor fez, que abriu o mercado de automóveis, né, e abriu o mercado, a regra de mercado de PC também. Ele cortou e começou a diminuir, porque tinha uma barreira de proteção, você não podia trazer produto importado. Então só tinha 2 fábricas no Brasil, um preço exorbitante, e ele começou a abrir isso, e tanto os preços daqui produzidos aqui, como a possibilidade de importar sob determinadas regras. E aí, olhando para isso, eu falei, bom, vamos entrar agora dentro disso, porque agora a gente é pequena, média empresa e daqui a pouco a pessoa física vai ter acesso a tanto. E a gente virou o negócio mais para comércio e varejo. E foi muito bom. A gente cresceu bastante durante esse período. No varejo, nós ficamos entre as 15 maiores e melhores empresas do segmento no Brasil e no segmento de tecnologia como um todo. A precisão informática. Precisão informática. Exatamente. Inclusive eu fui seu cliente, eu comprei o joystick da Microsoft na época. Legal. Então, esse tipo de coisa, Reinaldo, que é muito legal, que você vê, eu aqui, né, andando em Rio Preto, cruzo com pessoas como você, falo, pô, meu primeiro notebook eu comprei com vocês. A gente trouxe isso e aí um pouquinho da história realmente aí, né, das lições que a gente vai aprendendo dentro disso. Você tem que ser ousado para conseguir, você tem que fazer algo diferente para conseguir um resultado diferente. Fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? A precisão que eu falei, eu montei, por sinal, essa funcionária que eu falei que estava com a gente lá atrás, hoje é franqueada nossa. Era eu e ela ali, depois eu contratei um técnico, depois eu contratei um vendedor e assim foi. Mas à medida que o mercado foi modificando, por exemplo, na época, né, Microsoft foi chegando para o Brasil, né, que você comentou sobre o joystick, que eles não estavam aqui presentes. Na época, quem fez um trabalho, essa empresa foi vendida para HP, mas a Compaq é que fez um trabalho muito forte de varejo. A gente era uma formiga ali no meio. Mas na hora que chegou a Compaq no Brasil, eu lembro que eu enviei de presente, que eu lembro do nome do diretor, do CEO da empresa até hoje, chamava Feltrin. Não, o Feltrin era diretor comercial. E o Ricardo era o CEO. Eu mandei 2 passagens de avião para eles poderem vir conhecer Rio Preto. Que eles não vieram, eu perdi as passagens. Olha. Mas tudo bem, não tem problema. Desanimou, né? Meu recado ficou lá. Eu visitei esses caras durante 6 meses, seguidamente, uma média de 2 vezes por mês para poder ser credenciado. Então, sabe, a persistência é muito importante. Nesses 6 meses eu devo ter visitado eles de 12 a 15 vezes. As 5 primeiras eu não fui atendido. Mas eu voltei. Perdi 2 passagens aéreas, que na época a passagem aérea era um absurdo. Não tem problema. Fui atendido uma vez. Por eles depois em pé no corredor daqui para tanto. E voltei, moral de história, até ser credenciado. Então, tem algumas passagens no meio disso que, se você realmente não tiver persistência em cima desse resultado, para buscar esse resultado, as coisas não vão acontecer. Só que, depois disso, depois de ter virado essa página, nós trabalhamos com, na época era o maior parceiro do Brasil, né, que era a Compaq, tinha 22 revendedores no Brasil, a grande maioria deles na capital. Uma das únicas empresas que tinha no interior era a nossa. E deu uma alavancada, sem dúvida, no nosso brand, no nosso negócio, nos nossos resultados. E história é um monte, né? Tem mais uma também que acho que essa daí é bem legal, que na época a Toshiba, na época de notebook também, porque notebook era um negócio assim, meio de sonho de desejo, tanto para a pessoa física e no mercado corporativo eles estavam também se consolidando. E tinha pouca, né? Era um período de pouca oferta e muita demanda. Então os fabricantes, logicamente, não faziam força para vender, escolhiam, é o normal de mercado. E teve um determinado período que a gente já trabalhava com Compaq,
Compaq não tinha notebook, HP não tinha. Tinha uma empresa no Brasil que tinha, que era sempre Toshiba. E Toshiba é um belo equipamento e tudo, procura gigante. A gente mesmo já trabalhando com Toshiba, não conseguia o credenciamento para poder vender. Aí você mandava um documento, pedia outro, mandava outro, pedia outro, fazia uma visita, tudo. Aí eu lembro eles ficavam na Barra Funda. Aí eu fui lá, conversava com um gerente comercial. Não, Rogério, traz mais tal documento. Você viu que era uma ganhar de tempo. Até que um dia desceu lá um diretor comercial, era um gaúcho. Eu conversei com ele deu uma fugida do assunto e tudo. Eu falei, pô, tem que mudar a forma de tratar essa história. Aí eu vim embora, né, eu já ficava na Barra Funda, fui de carro, voltei, estava voltando, vim pensando nessa história. Cheguei aqui em Rio Preto na quarta-feira, passei num amigo aqui que trabalha com carro e na época também os carros, principalmente importados, BMW, Mercedes, era um negócio muito restrito ainda, né? Também tinha lei de proteção e etc. Aí você falou, meu, você precisa comprar essa BMW aí. Ah, o que é isso? Ele falou, fica com ela para experimentar e tudo, isso vai te ajudar nos negócios. Mas sabe quando ele falou, você vai ajudar nos negócios? Eu falei... Deu um clique. Deu um clique, eu falei, eu quero fazer um test drive de 3 dias com ela, vou deixar meu carro aqui, né? Ele falou, não precisa nem deixar, amigo, né? Eu vou fazer um test drive dela com 3 dias. Se eu não ficar com ela, eu vou te pagar a diária de uma locação desse carro de 3 dias. Tá bom, Rogério. Eu peguei o carro, naquele dia ele ficava na Barra Funda. Eu saí de Rio Preto 3 horas da manhã, sabe o que eu pensei? Eu vou pegar, porque o prédio era um prédio de sempre Toshiba, por isso era um prédio pequeno na Barra Funda, de 3 andares. E tinha poucas vagas. E, lógico, que lotado. Eu falei, eu vou chegar lá 7 horas da manhã e vou parar o carro numa das vagas. E vou sair numa padaria ali e vou tomar um café. Aí eu cheguei e parei o carro numa das vagas ali, 7 horas da manhã. Sem querer, né? Sem querer. Fui tomar um café, enrolei um pouco. Daqui a pouco, o gerente que me atendia era um cara legal, mas ele não tinha autonomia para decidir aquilo. E estava me ajudando, né? Mas sem autonomia para tanto. Aí eu peguei, liguei para ele e o carro lá na frente, e eu na padaria. Liguei para ele e falou, eu tô aqui em São Paulo, você está aqui de novo aqui, eu vou dar uma passada aí, umas 11 e pouco. Vamos ver se a gente consegue chamar Pedro, esse gaúcho. Vamos ver se a gente consegue levar o Pedro para ele. É meio difícil e tudo, mas vamos tentar. Trabalha ele aí. Lá por umas 11 horas eu chego aí, e desde as 7 na padaria, para a gente poder fazer isso. E lá na Barra Funda ali tinha pouca opção de restaurante. Aí cheguei lá 11 e pouco. Aí ficamos ali meio na porta e tudo, conversando e tudo, falando, vamos dar um jeito de levar o Pedro a almoçar. Aí eu via que ele se esquivava um pouco dessa história. Mas ele me pegou na escada ali descendo, ô Pedro, vamos almoçar? Não, tá bom, vamos almoçar. Aí descendo, sabia que não tinha restaurante ali, aí ele falou, vamos em tal lugar, vamos comer o carro. Falei, vamos comer, ó, que tá na porta aqui. Aí eu vi na hora que ele entrou no carro que ele mudou já, né? Aí abriu, entrou no carro, bom, moral da história, fomos almoçar. Na hora que eu voltei, Rogério, você tá vindo aqui faz tempo e tudo, vamos assinar esse credenciamento. Então, tem cada história muito legal que acontece. Mas acho que... Infelizmente as pessoas compram exterioridades, né? Exatamente, sim. E a história realmente de que a gente aprende com isso? Eu sinceramente cheguei aqui, devolvi o carro, paguei a diária para ele, apesar de não querer receber. Você tem que ler cada uma de quem está ao seu redor, né? Realmente, se para mim não tem esse valor, se para ele tem, e para ele é importante eu estar com uma BMW emprestada, ao invés de ter uma empresa que tinha competência de venda e crédito para poder vender, vamos falar a linguagem dele, não adianta a gente ir contra, né, dentro disso. Então, ler o seu cliente, ler o seu fornecedor e saber qual que é a linguagem que ele fala, para poder fazer esse negócio acontecer, é uma das coisas que faz parte de quem quer trabalhar, quem quer empreender. E me fala um pouquinho, como que foi a virada assim, da Precisão? Porque foi uma empresa que, eu sou de Rio Preto, nascido aqui, era uma empresa muito conhecida. Sim. Né? Então,
Quando foi a virada que você viu que o mercado começou a mudar? O que aconteceu no contexto? Essa, para mim, foi uma dos meus maiores aprendizados, não só de empresário, empreendedor, mas de vida, porque é bacana até ouvir isso de você, a gente ouve isso, né, de muita gente da região, que a gente estava presente aqui, estava presente em Ribeirão Preto, Catanduva, Tuporanga. Então, o nosso brand, o cara quando realmente pensava, falava, eu preciso comprar um computador, ele pensava em precisão, eu preciso comprar um acessório, ele pensava em precisão. A gente foi a primeira empresa, inclusive nesse prédio que a gente está aqui hoje, a gente construiu especificamente para isso, que a gente levou esse conceito, né, de self-service para a tecnologia, que era um negócio